Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de quase morte em crianças. É muito comum encontrarmos relatos de experiências de quase morte advindo de pessoas que quase morreram na infância. Aqui no canal já temos um vídeo com um relato de experiência de quase morte que conta a história da Jessica Kay. Ela tinha apenas 5 anos de idade quando caiu de um pônei e passou por um EQM. Não surpreende quando alguém duvida da história e diz ser impossível alguém se lembrar de fatos que ocorreram quando ainda era tão criança. Até que ponto é confiável a memória infantil? Uma experiência de quase morte não seria um fato forte o suficiente para uma criança guardar todos os detalhes por toda a sua vida e conseguir contar essa história com um vocabulário de adulto? Eu vou contar uma história sobre a memória infantil de alguém que eu conheço. Uma família estava aproveitando um feriado. O dia estava quente e eles foram se refrescar tomando um banho de rio. Um menino corajoso, de pé, do alto de um barranco, vestido de cueca vermelha, pulou na água e deixou todos apavorados. Tudo ocorreu bem. A criança foi puxada pelo braço do fundo da água. O seu pai o salvou antes que algo grave acontecesse. O dia foi inesquecível. Uma fotografia guardou a imagem desse menino à beira do barranco momentos antes do seu pulo. 20 anos depois, o menino pegou a fotografia e disse: "Eu me lembro desse dia. Eu cantei e pulei na água." Sua mãe, assustada, ficou impressionada, se perguntando como ele teria memória desse dia, já que ainda não tinha completado 2 anos de idade. Podemos imaginar várias razões. Talvez, no decorrer dos anos, ele encontrou essa fotografia com a frequência suficiente para refrescar continuamente a sua memória. Talvez a memorável felicidade familiar despertou a sua consciência de individualidade e pertencimento pela primeira vez. Talvez o forte sentimento de medo por não conseguir dominar o seu próprio corpo e não conseguir respirar debaixo da água. Talvez o resgate heróico do seu pai ou o abraço molhado da sua mãe imprimiu em sua mente um sentimento impossível de esquecer. Não sabemos, mas está confirmada a possibilidade de uma memória ser mantida em uma idade tão precoce. Por falar em confirmada, acredita-se que o nosso cérebro desenvolve a capacidade de armazenamento autobiográfico a partir dos 2 anos de idade. Estudos mostraram que uma forma de amnésia infantil parece surgir quando chegamos aos 7 anos de idade. No entanto, um número surpreendente de nós tem alguns lampejos de memória antes dessa idade. Um estudo liderado por Marty Conway, diretor do Centro de Memória e Direito da City University of London, examinou as primeiras memórias de 6.641 pessoas. Os cientistas descobriram que 2.487 das memórias compartilhadas, como sentar em um carrinho de bebê, eram antes dos participantes atingirem a idade de 2 anos. 14% dos participantes alegavam se lembrar de eventos antes do seu primeiro aniversário. Em relatos de experiências de quase morte, pessoas disseram que trouxeram memórias que só lhes foram permitidas recordar anos depois, já que algumas dessas memórias poderiam mudar o curso natural das suas histórias. Pessoas adultas que tiveram experiência de quase morte relatam que as suas memórias foram retiradas propositalmente antes deles retornarem ao mundo físico. Sendo assim, como muitas memórias são tiradas propositalmente dos adultos que estiveram do outro lado, talvez tenham sido propositalmente conservadas em algumas crianças. E você, a partir de qual idade tem memórias da sua infância? Você acredita que pessoas podem guardar memórias muito detalhadas de quando ainda eram praticamente bebês? Há quem diga que guarda memórias do útero. Durante um EQM, a Jessica Kay, do vídeo EQM Perguntei sobre Religião, a verdade é confundida pelos sentimentos do homem, relata que em sua revisão de vida, ela reviu o momento do seu próprio nascimento.
Ela descreve, inclusive, os sentimentos que teve, os questionamentos sobre a sua memória visual da parede do útero, os sentimentos da sua mãe e os sentimentos do médico. Nos casos de experiências espirituais, nós que estudamos e conhecemos muitas experiências, não duvidamos de mais nada, né, gente? Existem relatos que descrevem memórias de antes da concepção. Agora nós vamos conhecer os relatos. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 25 histórias. Você já assistiu às outras? A primeira QM de Laura, que tinha 3 anos e meio. Meu pai, bêbado, em uma raiva cega, até a morte no meio da noite. No posto mais extremo da dor, chamei a Deus e naquele momento fui arrancada da vida. Ao morrer, senti-me sendo levantada por anjos em mantos de muitas cores. Eu não sabia aonde eles estavam me levando enquanto eu voava. Me levavam cada vez mais alto no céu. Finalmente, chegamos a um lugar onde o vazio deu lugar a uma forma. Tomou uma forma de enormes massas semelhantes a nuvens, nas quais outros anjos pareciam estar andando, embora também flutuassem no ar. Os anjos me carregaram e colocaram aos pés de uma linda anja feminina, cujo amor radiante era mais poderoso do que qualquer coisa ao meu redor. Ela me falou com uma voz cuja doçura e tom são desconhecidos aqui na terra. Conte-me sua história. Eu disse a ela, não em palavras, mas em pensamentos. Eu vou, mas agora preciso descansar. Meu espírito não tinha energia nem mesmo para responder a esta senhora amorosa. Deus, na manifestação de luz infinita, apareceu à minha esquerda e eu fui envolvida por uma forma de amor todo-poderoso e completamente nutritivo. Aquele ser divino apareceu com uma coluna maciça de luz dourada, com sugestão de uma forma humana em seu interior. Eu vi e senti sua luz. Sentia como se estivesse em um banho quente que me curou e protegeu completamente. Eu não queria ir embora. Nenhuma conversa se passou entre nós, mas naquele infinito momento adquiri conhecimento que me permitiu voltar à Terra para completar a minha vida. Passando este momento infinito, começou uma batalha pela minha vida entre os anjos do céu e os médicos da Terra. Toda vez que os médicos batiam no meu peito, meu espírito era sugado para dentro do meu corpo por fração de segundos, apenas para ser puxado de volta pelos anjos. Eles me seguravam pelos pés, lutando para me impedir voltar. Finalmente, os médicos bateram uma última vez. Ouvi um anjo dizer: "Eles são muito mais fortes que nós." Eu fui sugada de volta ao meu corpo. Sentei-me, gritei e desmaiei. Até hoje sempre tenho uma sensação de que preciso voltar para lá. Havia algo mais que eu deveria fazer lá antes de voltar. Essa sensação de incompletude me mantém meio no outro mundo o tempo todo. Agora a EQM da Clara, que tinha 10 anos. Eu estava na 5ª série quando fiquei doente com uma dor extrema no lado inferior direito. Meu professor pensou que era apenas uma dor de estômago e ignorou. 2 horas depois, fui levada às pressas para o hospital. Fiquei apavorada e implorei para ir para casa. Eu estava lutando contra a máscara de éter quando aconteceu. Em segundos, eu estava acordada, morrendo de medo. No segundo seguinte, eu estava caindo direto em um buraco escuro, como se estivesse em um poço. Eu escutava sons altos como zumbidos e toques de metal raspando juntos. Então eu estava no teto olhando para mim mesma. Senti como se estivesse espalhando por toda a sala como um vapor ou uma nuvem.
Eu assistia enquanto o médico tinha uma máquina quadrada verde levada para a sala por uma enfermeira, e então ele estava trabalhando com ela. Haviam várias enfermeiras lá. De repente, eu estava sozinha em uma sala com as portas grandes e pesadas que davam para outras salas. Alguém veio até mim. Eu não o vi. Eu só ouvi a voz dele. Ele me conduziu pelo que parecia ser um túnel. Eu parecia estar andando, mas os meus pés não tocavam o chão. De repente, ouvi o que parecia um playground do tamanho de uma cidade cheia de crianças. As crianças estavam rindo e brincando. Eles tentavam me acalmar. Outro homem veio ao meu encontro, eu também não o vi. Ele perguntou a quem me conduzia quem eu era. Então ele foi embora. Então ele disse ao homem que me conduzia que eu tinha que voltar, que eles ainda não estavam prontos para mim. Fui conduzida por uma calçada até um grande prédio com grandes portas. Entrei e vi pessoas ao redor trabalhando e fazendo coisas. Fui levada a uma enorme sala branca iridescente e me pediram para sentar em um degrau que levava a uma grande cadeira branca e esperar por alguém que fosse falar comigo. Ele saiu por uma porta do outro lado da escada, caminhou até a cadeira acima de mim e se sentou. Ele estava vestindo uma túnica branca com mangas compridas até o chão, com uma larga faixa dourada ao redor da cintura. Ele usava sandálias. Seu cabelo era castanho escuro e estava à altura dos ombros. Ele tinha um rosto comprido, o queixo largo, olhos escuros com preto nas duas pálpebras, como um lápis no olho, mas não era. A sua pele era cor de azeitona e os seus olhos era como um amor líquido. Ele se comunicou olhando para mim. Nenhuma palavra precisava ser dita, pois podíamos ouvir os pensamentos um do outro. Ele me disse o que eu tinha que fazer na vida e me fez ir para o outro lado da sala e olhar para algo como um aparelho de TV para que eu pudesse ver o meu futuro. O que eu vi me deixou muito feliz. Este homem, que eu acredito ser Jesus Cristo, me diz que uma vez que eu acordasse no hospital, esqueceria o que deveria fazer na vida. Nada pode acontecer antes do tempo, alertou. Quando eu estava saindo da sala, ele disse que eu deveria obedecer os seus mandamentos se quisesse voltar. Quando revivi, uma enfermeira estava sentada ao lado da minha cama e disse: "Graças a Deus você finalmente acordou." Eu disse ao médico que eu o tinha visto trabalhar em mim e a cor da máquina trazida para a sala de cirurgia, e ele não sabia o que dizer. A EQM 3. Cecil, 11 anos. O meu irmão e eu fomos nadar. Ele teve um problema. Tentei tirá-lo da água, mas em seu pânico ele me puxou para baixo várias vezes. Nós dois nos afogamos. Ele morreu e eu voltei. Eu me lembro de tudo como se fosse ontem. Eu não conseguia ficar flutuando. Começou um som estranho como um zumbido no meu ouvido. Uma sensação de paz tomou conta de mim. Senti o meu espírito sair do meu corpo e entrei em um vazio negro. Isso foi um pouco assustador. Muito longe havia uma pontinha de luz. Aproximei-me dela, primeiro devagar, depois cada vez mais rápido, como se estivesse em cima de um trem acelerado. Então, parei e entrei totalmente na luz. Percebi tudo: o céu, prédios, vidros, tudo emitia uma luz própria, e tudo era muito mais colorido do que vemos aqui. Um rio serpenteava. Do outro lado havia uma cidade e uma estrada que atravessava para outra cidade, e outra cidade, e outra, e outra. Bem na minha frente, mas do outro lado do rio, estavam 3 homens. Eles projetaram em mim. Eles não andavam nem voavam. Eles se projetavam. Eu não os reconheci, mas sabia que um deles era o Liam Bibi. Eu reconheci o nome dele. Ele morreu algumas semanas antes de eu nascer. Eu sabia que esses 3 homens estavam cuidando de mim como um comitê de boas-vindas para me escoltar pelo rio até a primeira cidade.
Tive a sensação de que, se eu fosse com eles, não haveria volta, então hesitei. A primeira cidade era como a primeira série. As pessoas ficavam lá até estarem prontas para ir para a próxima cidade. A progressão era eterna, de cidade em cidade. Atrás de mim, à esquerda, havia uma forte luz, muito brilhante e cheia de amor. Eu sabia que era uma pessoa. Chamei isso de Deus por falta de um nome melhor. Eu não podia vê-lo, sentir o que parecia ser uma presença masculina. Ele se comunicou comigo, não tanto em palavras, mas telepaticamente, e perguntou: "Por que você hesitou?" Eu respondi: "Bem, sou meio jovem para morrer." Ele riu: "Temos bebês morrendo." Eu disse: "Bem, há algumas coisas que eu quero saber primeiro." Ele perguntou: "O que você quer saber?" "O que é a morte?" Eu perguntei. Ele disse: "Vire-se e olhe para o lado." Como eu fiz, eu vi um acidente de carro ruim. Várias pessoas estavam mortas. De alguns corpos, uns espíritos surgiam para progredir. Alguns não acreditavam que fosse possível permanecer em seus corpos e não emergiam. Perguntei se eles podiam ser contactados e ele respondeu: "Sim, alguns mais rapidamente que os outros, e alguns talvez nunca." A morte, então, é não acreditar em nada. Perguntei: "O que é o inferno?" Ele respondeu: "Vire-se e olhe novamente." Eu vi uma velha em uma cadeira de balanço, determinada a sentar e balançar e se preocupar com os filhos e netos e tudo mais. O inferno é, portanto, uma falta de sabedoria e não seguir em frente e escolher não ir longe e ficar sentada lá, sem fazer nada. O inferno não é um lugar. Perguntei se havia diabo ou Satanás, e ele respondeu: "Será que Deus permitiria isso?" Ele continuou: "Se eu te fizesse Deus por apenas alguns segundos, o que você faria primeiro?" Eu sabia que o meu primeiro ato seria eliminar qualquer diabo ou Satanás. Perguntei: "Como posso distinguir o que é certo do errado?" E ele respondeu: "Certo é ajudar e ser gentil. Errado não é apenas machucar alguém, mas não ajudar quando você pode." Caminhamos enquanto eu perguntava sobre o universo e a razão de tudo. Todas as coisas me foram mostradas. Então, ele me perguntou se eu ainda queria voltar ao mundo físico. Respondi: "Eu quero voltar." Ele perguntou: "Por quê?" E eu disse que queria ajudar a minha mãe, que o meu pai havia deixado com 4 filhos e um a caminho. Deus meio que riu e me perguntou o verdadeiro motivo. Eu disse que deixaria a terra um pouco melhor do que a encontrei. Então, você pode retornar com um pouco de conhecimento das coisas que você aprendeu, mas o resto será velado por um tempo. Viva de tal forma que você não voltará quando voltar aqui novamente. Acordei de bruços na lama do fundo do rio e fui levantado até o topo. Vomitei grandes quantidades de água, então me arrastei para fora do rio, apenas para descobrir que o meu irmão havia morrido. EQM de Brad Stanger, com 11 anos. Brad foi um famoso ator de livros paranormais. Um dia, em agosto de 1947, Brad, de 11 anos, quase morreu de múltiplas fraturas de crânio depois de ser pego nas lâminas metálicas de uma máquina na fazenda da sua família. Ele sentiu o seu eu essencial se afastar do seu corpo. Ele observou a sua irmã correr em busca de ajuda e percebeu que estava simultaneamente nos braços do seu pai, sendo carregado no campo e em cima de si mesmo observando. Enquanto fora do seu corpo, ele viu um desenho geométrico de cores e parecia ver padrões inerentes de toda a sua vida. Ele voltou ao seu corpo no momento em que os cirurgiões estavam prestes a operar. Embora não entendesse, sentiu que ele foi mostrado um plano no universo em que tinha uma missão de testemunhar aos outros que o espírito humano é eterno e não estamos sozinhos no esquema cósmico das coisas.
Agora vamos ver a EQM de David Goines, de 13 anos. O David foi atropelado. Lembro-me do medo do impacto, porém, não me lembro do impacto ou de ter um corpo totalmente integrado à bicicleta, nem de ter sido arremessado por mais de 18 metros pelo ar e cair no canal. A minha próxima lembrança foi uma cena e tanto, na sala de emergência no hospital. Foi a experiência mais singular da minha vida terrena. Única, porque eu estava observando o meu próprio corpo na sala de emergência e toda a atividade que estava acontecendo, exceto que eu não estava no meu corpo. Eu estava acima de tudo olhando para baixo. Eu não estava sentindo dor. Todo mundo estava muito ocupado. Eu sabia, por sua atividade, que eu estava em sérios apuros. Havia muita discussão sobre como me extrair dos destroços emaranhados da minha bicicleta e ou se precisariam me deixar nela até que eu estivesse estabilizado o suficiente para tentar. Eu podia ver e ouvir tudo. Foi horrível. Foi assustador. Eles finalmente decidiram que eu estava estável o suficiente para me livrar da bike. Chamaram um especialista em soldagem para fazer uma tocha para ajudar a me soltar. Graças a Deus, o meu corpo parecia estar inconsciente. Tudo isso teria sido suficientemente muito para um jovem suportar. Até que uma enfermeira que eu conhecia disse a outra: "Bem, certamente essa situação faz você se perguntar se vale a pena salvar essa bagunça." Ela quase me matou de susto. Naquele momento, era demais suportar permanecer no teto e assistir. Eu queria fugir daquela cena. Eu precisava escapar. Rapidamente me virei e dei um passo pela parede. Por assim dizer, eu me encontrei na escuridão total. Olhei para trás, nada além de escuridão. Antes eu mal conseguia pensar, agora eu conseguia. Aparentemente dei outro passo, e eu estava instantaneamente no jardim mais bonito que já vi. Este jardim era como um terreno formal esculpido em uma montanha áspera, apenas alguns metros abaixo do pico. Tudo era mármore branco e perene. O ar estava tão incrivelmente leve, claro e fresco, muito fresco. Parecia que eu estava respirando oxigênio puro e gelado. O jardim era aparado por arbustos perenes, cada um deles uma espécie perfeita. A fragrância era sempre viva, perfumando levemente o ar. Este lugar parecia muito perfeito em todos os detalhes. Bem na minha frente, a poucos passos de distância, havia um banco de mármore que parecia me convidar a vir, sentar e descansar. Quando eu sentei e respirei o ar fresco e maravilhoso, olhei em volta. Que lugar maravilhoso para descansar! O chão era plano e liso, polido com perfeição. De modo algum parecia ter emendas. O terraço do jardim era cercado por pilares baixos de mármore com corrimão de mármore que parecia ter sido formado nas encostas das montanhas em um esforço contínuo. Notei o forte contraste entre a perfeição formal do mármore branco e a montanha ao redor, que era áspera e irregular. Pareceram apenas momentos enquanto eu olhava ao redor deste belo cenário, quando notei um senhor muito caloroso e gentil sentado ao meu lado no banco. Eu não tinha visto ou ouvido chegar. Ele estava apenas lá. Um leve sorriso cruzou o seu rosto e eu sabia que ele era um amigo. O seu rosto estava calorosamente enrugado, mas suave. Os seus olhos eram um azul suave e ainda assim com uma profundidade e brilho de sabedoria. Desviei o olhar para não cair em seus olhos. Com o que eu fiz, ele falou comigo. Sua voz era firme, mas suave e amorosa. Ele disse: "Bem, você teve um dia difícil." Como se soubesse tudo o que aconteceu. Com um suspiro cansado, eu disse: "Claro que sim." Nenhuma explicação adicional parecia necessária enquanto nós dois estávamos sentados lá. Então, lembrei de quantos problemas eu realmente tinha. Olhei para ele como se ele tivesse uma resposta que eu pudesse suportar ouvir.
Perguntei: eu estou morto? Ele sorriu para me assegurar e disse: não, você não está morto. O seu corpo está com muitos problemas, mas está sendo bem cuidado e você não precisa se preocupar. Lembro-me de que me senti muito aliviada ao saber que eu não estava morto. A vida não acabou, não era o fim. Todas essas coisas se passaram pela minha mente como um turbilhão que parou abruptamente e eu estava cheio de milhões de perguntas para entender a minha condição. Eu não conseguia explicar porque eu estava sentado naquele lugar, sentindo como se tivesse um corpo e ainda sabendo muito o que havia deixado para trás. Novamente olhei para ele e o seu rosto parecia tão compreensivo que eu sabia que ele tinha todas as respostas antes mesmo de eu fazer a pergunta. Era como se pudéssemos ler um pensamento um do outro mesmo antes das palavras serem ditas. Não tenho certeza, mas muito da nossa comunicação ocorreu dessa maneira, de mente para mente. Então, uma espécie de pânico me atingiu. Exigi uma resposta dele. Como eu estou aqui neste lugar, enquanto o meu corpo está lá atrás no hospital? Onde é esse lugar? Como eu estou vendo este lugar e vendo você, se não estou em meu corpo? Como eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Comecei a me sentir chateado. O que você é? Eu exigi saber. A sua voz me acalmou imediatamente. Ele disse: você está em um lugar muito especial. Você está seguro. Ele continuou explicando que, embora o meu corpo estivesse no hospital, era o meu corpo físico e que cada um de nós temos o nosso corpo espiritual e o nosso corpo mental. Ele disse: é o seu corpo mental e espiritual que está aqui. É com os seus olhos mentais e espirituais que você enxerga esse lugar. Da mesma forma, é através dos sentidos do seu corpo mental e espiritual que você percebe tudo dentro e sobre este lugar. Este lugar está no olho da sua mente, na sua imaginação. É como é, porque é exatamente isso que você precisa que seja. Sua crise física e necessidade mental fizeram com que você fosse exatamente como você é e percebe. Eu também estou aqui sem o meu corpo físico. Você me vê como eu me vejo, no olho da minha própria mente. Uma imagem mental, um pensamento, da minha mente para o olho da sua mente. Eu sou como você me vê, porque foi assim que eu percebi que você precisava que eu fosse. Quem eu sou ou o meu nome não é importante. Estou aqui para você em nome do amor do Pai Celestial por você e para lembrar de onde você veio. O meu primeiro pensamento foi: e o hospital? Ele sorriu, um sorriso de sabedoria e paciência além da própria sabedoria, e disse amorosamente: não, quero dizer, a casa do seu pai. Foi então que eu percebi que eu sabia que tudo o que ele estava dizendo era verdade, e que eu sabia disso conscientemente antes de nascer na Terra para ter um corpo físico. Lembrei-me também que eu era um corpo espiritual e mental, e tudo fazia sentido. Até me lembrei de ter atravessado o véu para encontrar e escolher o meu corpo físico. Fiquei um pouco perplexo por ter esquecido essas coisas. Quando ele me lembrou que para experimentar uma vida física era necessário, pelo menos por um tempo, esquecer um pouco do nosso conhecimento anterior, para que pudéssemos experimentar mais plenamente as coisas físicas, ser fisicamente desafiado, fazer escolhas de livre-arbítrio e, sim, até mesmo cometer erros para que pudéssemos aprender com eles da maneira que apenas uma vida física poderia ensinar. Se mantivéssemos todo o nosso conhecimento prévio, talvez não tentaríamos experimentar a vida física para sua realização. Poderíamos decidir pular a dor e assim perder o prazer. Também me lembrei da promessa que fiz ao meu Pai Celestial ao aceitar a oportunidade, os desafios e a responsabilidade da vida física. Para aproveitar ao máximo essa oportunidade para mim e para ele, voltar para a casa do meu pai com o conhecimento e as experiências adquiridas, de modo que, da mesma forma, meu pai, o Criador,
pudesse ser aprimorado pela minha experiência. Foi com base nisso que percebi por que precisamos experimentar uma separação da nossa realidade total quando tomamos o nosso corpo físico. Isso porque, para apreciarmos, para nos beneficiarmos e aprendermos tudo o que podemos na nossa vida física, devemos aparentemente redescobrir o que sabíamos antes, agora de maneira física. Da mesma forma, através da vida física, devemos descobrir como retornar ao nosso Pai Celestial. Pelo bem que fazemos uns aos outros aqui, pela maneira como melhoramos as nossas mentes e pelas maneiras como aprendemos a lidar com o corpo físico e a vida física, ganhamos o nosso direito de passagem segura de volta à casa do Pai. E ao fazê-lo, nós também glorificamos ao nosso Pai. É o amor do nosso Pai que nos envia na jornada, e é o nosso amor por Ele que nos permite voltar para casa, para os seus braços amorosos. Assim que me lembrei tudo que eu precisava saber, o meu querido amigo especial desapareceu. Aquele era um lugar maravilhoso, tudo era o que eu precisava que fosse. Eu não só lembrava e podia ver de onde eu vinha, como também podia ver e lembrar para onde estava indo e as muitas coisas que eu deveria fazer. Eu sabia quando escolhi que essa vida seria um desafio. Eu sabia que seria responsável por encontrar uma companheira para a vida física e que juntos aceitaríamos a responsabilidade de fornecer uma nova vida física para que outros filhos de Deus também pudessem compartilhar da vida física por eles mesmos. Eu sabia que seria responsável por escolher entre o bem e o mal, para que a minha vida servisse para glorificar o meu Pai Celestial ao retornar para Ele. À medida que continuei a ponderar e reafirmar essas coisas, senti-me muito revigorado e novamente mais consciente do meu jardim. Virei-me e notei um pequeno caminho sinuoso que levava ao cume de uma montanha escarpada. Eu não tinha notado esse caminho antes, mas estava lá e estava me chamando. Levantei-me do meu banco de mármore e comecei a subir o acesso íngreme do caminho. Foi difícil e os meus passos estavam muito inseguros. Quando cheguei ao topo, olhei para o lindo prado do outro lado. Era tentador. Haviam flores de todas as descrições e cores. Um lindo riacho corria alegremente pelo prado, e eu fiz o meu caminho através da grama exuberante para estar ao seu lado. O riacho tinha apenas alguns centímetros de profundidade. A água fluía rapidamente. Peguei algumas pedrinhas e joguei uma por uma na água. Eu estava prestes a me virar e sair quando olhei do outro lado do riacho e vi uma linda luz branca muito parecida com um raio de sol. Desta luz surgiu uma figura. Estava vestido com vestes brancas e a luz branca de tal forma que eu mal podia notar a diferença. Não consegui distinguir o rosto, mas vi claramente as mãos. Estas mãos se estenderam até mim e uma voz disse: "Você quer vir?" Sem hesitar, eu entrei na água, depois parei. Eu estava todo tremendo. Então, me lembrei que eu tinha uma vida para aprender e experimentar. Eu mudei, e quando saí da água, disse: "Não, ainda tem muitas coisas que preciso fazer." Fiz o meu caminho rapidamente, correndo o mais rápido que pude até o topo da colina e desci aquele caminho sinuoso, quase caindo várias vezes. Assim que os meus pés tocaram o chão do meu lindo jardim de mármore, eu estava conscientemente de volta ao meu corpo físico, acordado e, de repente, com mais dor física do que jamais imaginei ser possível. O meu corpo estava em tração de 5 vias, eu mal tocava a cama. Tudo doía. O meu primeiro pensamento consciente foi: grande erro, cara. O que eu fiz? Eu estraguei um grande momento. Aquela figura era Jesus e eu disse: não. Não sei se chorava mais pela dor física que eu sentia ou pelo tormento espiritual e mental que estava tendo por causa dessa decisão. Mais tarde, através da oração e da meditação, fui consolado.
Agora entendo e tenho que refletir muitas vezes que, através da minha experiência, me foi oferecida uma escolha. Uma escolha que eu e cada um de nós temos o direito de fazer. Meu Pai Celestial tem um amor tão profundo por mim e, aliás, por todos os seus filhos, que me foi oferecida por meio do seu Filho Jesus Cristo a oportunidade de voltar para Ele naquele momento. Seu amor é tão grande por seus filhos que Ele estava e está disposto a sacrificar o seu potencial para a glória. Finalmente, para mim, tenho a oportunidade em seu nome de experimentar a minha vida física e espero que, ao fazê-lo, eu finalmente magnifique e glorifique o meu Pai Celestial ainda mais do que se tivesse aceitado a graça e renunciado a esta oportunidade. Eu não percebi se a minha experiência no jardim durou 1 dia ou 20 dias, até que os médicos e enfermeiros me dissessem que eu estava em coma todo esse tempo. Foi dessa experiência que eu consegui extrair força e energia suficientes para reabilitar o meu corpo, aprender a andar novamente e fazer todas as coisas que pude fazer até agora em minha vida. Estou contando essa história, em primeiro lugar, porque precisava contá-la. E em segundo lugar, porque talvez você precisasse ouvir. E em terceiro lugar, porque me permite uma base confiável para compartilhar com você muito da magia do que pode melhorar na sua vida física. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos trazem esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.